Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar esse processo da nossa consciência, né, pessoal? É, por mais que, como é que se diz? A dificuldade da vida, até saúde no corpo, né? Você vê quando eu tô meio assim, né, fanho, meio gripado aí, eu tô até melhor porque eu tô tomando aqui o xarope, né, que minha mãe faz caseiro, ó. Ó como ele é escuro, pessoal, tá vendo? Então tô tomando esse xarope que a tosse, né, porque às vezes eu tava com tosse, né, ontem você viu, tava tossindo muito, né, pessoal? Então esse xarope aqui é uma mistura aí que minha mãe faz. Eu acho que tem mel aqui, mel, limão, tem várias coisas, tá? Pra gente se recuperar disso, né, pessoal? A resfriada, a gripe, essas coisas vêm, tá? Eu não tinha pegado na primeira aí, mas agora essa gripe aí, ó, tá vendo? Ela veio, tá? E, e é assim, e agora a gente tem que cuidar do nosso veículo, do nosso corpo, que a gente está usando aqui, né, pessoal? Para não piorar, para que esse corpo fique bem, para que a gente use aqui, faça o bem, ame as pessoas, né? A gente possa, a nossa consciência tá usando esse corpo com consciência, né? Para trazer alegria, felicidade para alguém. Uma frequência boa, uma energia boa para alguma pessoa, tá? Não é só dinheiro, tá, pessoal? Não é só dinheiro. Nossa, porque agora, né, a humanidade, tá, pessoal, é um apego totalmente excessivo a essa energia do dinheiro, tá? Até as coisas relacionadas à nossa felicidade, o amor, está relacionado a essas coisas, tá? E às vezes não é, tá, pessoal? Você às vezes tem que transmitir uma energia positiva para algumas pessoas, tá? Isso que vale, é o que sai da alma, tá? Isso alimenta a alma da outra pessoa, então é importante isso, tá? Mas eu sei, tá, pessoal? É o jogo que a gente tá aqui. Essa realidade onde o dinheiro, as coisas, ganância, então há uma energia muito baixa aí nesse meio aí, tá, pessoal? Até no meio das informações, porque informação é energia, tá, pessoal? É energia, né? Então, graças a Deus, né, pessoal? Por isso a gente está usando um corpo, nosso veículo, a gente compartilhar energia com outras pessoas. Por isso que é uma coisa maravilhosa, tá, pessoal? Às vezes, quando Deus junta um casal, uma pessoa, aonde ela está aqui nessa realidade, tem um corpo físico aonde ela vai passar energia positiva para outra e a outra para ela. Então, o casal foi feito para isso, para um ajudar o outro, tá? Em todas as camadas, camada física, mental, emocional e espiritual, tá? É importante isso, tá, pessoal? A gente, como é que se diz? Entrar nessa frequência, nesse pensamento, tá? Então, por que eu tô dando essa introdução aqui, pessoal? Porque a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente acabou, ontem, não foi? A quinta parte, tá? Eu mesmo, assim, meio gripado, né? Eu gravei a quinta parte ontem, a gente, como é que diz? Encerrou o estudo de trauma espiritual. Mas a gente vai continuar nessa pegada, tá, pessoal? Falando da alma, né? Porque esse trauma acontece na alma da pessoa. Depois que a pessoa
vem manifestar no físico algum incômodo que a alma está sentindo. Que é o quê? Que é a dor que a alma está sentindo, tá? Então a gente vai estudar isso aqui, pessoal. O que é a dor na alma? Então, o que é isso? Dor na alma? Como é a alma sente dor, irmão Samuel? Ela não é uma alma eterna? Como é que ela sente dor? Você pode me fazer pergunta, porque a dor é aqui dessa realidade física, né? Que a gente tem um corpo que é transmitida para a alma, a dor. Essa é uma dor que vem de fora. Mas uma dor que está na alma, que vem de dentro para fora. Entende, pessoal? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Por que, pessoal? A gente não para para pensar porque a gente, tá? Foi ensinado para a gente que a gente é isso aqui, ó. É isso aqui, é esse aqui, eu sou isso aqui, sou esse avatar. Não, isso aqui é uma parte da gente, é uma parte do nosso ser, da nossa consciência que a gente está usando nessa realidade. Isso não é falado, tá? Então, as pessoas têm como você é aqui, é esse aqui, ó. Né? Enquanto a nossa consciência fica aqui consciente, a gente é isso aqui, no momento, mas a gente não está limitado a esse corpo físico. Entende, pessoal? Eu vou tomar mais um gole de xarope aqui para não começar a tossir, né, pessoal? Então, nosso tema de hoje, né, a nossa série que a gente vai começar, né, é o que é a dor na alma e como podemos evitar essa dor invisível. Então, como é que a gente pode evitar, pessoal, que evitar essa dor invisível que está na nossa alma? Porque é invisível para quem? Porque é energia, né? É invisível aos nossos olhos aqui dessa realidade. Mas ela pode se tornar visível com a visão espiritual. Por quê, pessoal? Pessoas que têm essa dor na alma, ela está mostrando sinais, sintomas no corpo. Ela está mostrando, né? Os psicólogos, eles cuidam disso aqui, ó, a dor na alma, tá? Então, eles podem perceber quando você está com alguma dor na alma, alguma coisa, tá? Por isso que temos que estar atento para poder evitar, né? Como é que a gente evita isso, pessoal? Como é que a gente equilibra para não que essa dor invisível incomode a gente, né? E qual é a primeira dor que a alma sente, pessoal? Você sabe qual é? Primeira dor, pessoal, é da alma que a alma está desamparada. O que é essa alma desamparada? O que é você estar sem um amparo de Deus, da espiritualidade. A gente não pode, por isso que a gente não pode ficar sem a conexão com o nosso Criador, pessoal. Porque você se sente só, se sente desamparado, que não tem ninguém por você, que Deus abandonou você, que, sabe? Então, por isso que é a primeira dor que a alma sente. Na hora que Adão lá se desconectou do Criador, ele sentiu essa dor na alma, que é refletido como aqui? Os psicólogos vê na pessoa vazio existencial, depressão, ansiedade. Então, vai dar como esses sintomas na vida da pessoa, tá? Esse sintoma vai começar a aparecer com muita força e é preciso agora cuidar. Né? Alguma coisa lá mexeu com a sua alma, tá, pessoal? Porque vocês sabem o que
a gente estudou lá que a alma é um repositório. Então, de acordo com o que você sofre aqui, você acumula isso no seu repositório, que é esse campo que circunda a nossa consciência, que é o campo mental e emocional. Entende, pessoal? A gente falou isso no próximo vídeo. Então, como é que a gente pode evitar isso, pessoal? A gente vai saber. Mas primeiro vamos saber o que é a dor na alma. O que é isso? Então ele fala, a dor na alma é um conceito, né, que descreve uma dor invisível e profunda que afeta o interior do indivíduo, manifestando-se através de sentimentos como tristeza constante, desespero, vazio e falta de propósito. E muitas vezes ligada à experiência traumática. Então, pode esse acontecer, que você tem essa dor na alma, que aconteceu do traumática lá no contexto religioso, um trauma religioso, né? Pode acontecer. Perdas, então, perder coisas, né, pessoal? O conflito interno que afeta a saúde mental, o bem-estar emocional. Então, esses conflitos ele afeta a saúde mental, então, o campo mental e o campo emocional. Aí afeta o bem-estar emocional. Por isso, tá, pessoal? A dor na alma é uma dor invisível. Enquanto ela tá invisível aos olhos perceptivos aqui do psicólogo, do médico, né? Porque o médico vai lá e faz exame, mas não tem nada não, mas a pessoa tá com ali, com a dor, uma dor invisível. Por isso que é invisível aos nossos olhos aqui. Mas a alma, pessoal, ela tá dando sinais de que algo não está bem. Quando a gente não está no nosso propósito, quando a gente não se voltou para o Criador, então a alma está falando, pessoal. Várias pessoas aí, a alma dela está falando. Mas o pior que eu até gravei um vídeo aqui, né? O que é a linguagem da alma. Será que ela vai falar assim para a gente, olha, você tá com um problema aí, tal, não sei o que, de emocional, será que... Não, pessoal. Ela vai dando sinais, tá, pessoal? Sintomas, sinais de que algo não está bem na sua alma. Você tá com a dor invisível, tá? Você às vezes até sente, porque é uma energia, tá? Esses traumas, essas experiências, né? O desespero, né? Com aquela tristeza constante, aquele vazio, não tem falta, tá com falta de propósito. Ai, o que é que eu vou fazer aqui dessa vida, né? Então, todos são sintomas que a sua alma está com essa dor. Por estar o quê? Por estar longe da conexão verdadeira com o Criador, com Deus. É a primeira dor que a alma sente, foi ali. Então, por isso que todos estamos nessa essa dor invisível, tá, pessoal? E que ela é sanada quando a gente se conecta com o Criador, com Deus Todo-Poderoso. Verdadeiramente. Aí é cessada essa dor na alma. A gente sente alegria, uma paz, né? A gente tem força, a gente, né? Começa a se sentir mais forte para poder viver a vida. A vida começa a ter um colorido, um sabor melhor aqui nessa realidade. Por mais que esteja numa dificuldade muito grande, você começa a ver o mundo colorido, tá? Por causa dessa conexão, tá? É a primeira coisa que você vai fazer para evitar essa dor invisível. É buscar uma conexão verdadeira com o Criador, tá?
Aí ele diz que é um conflito interno que afeta a saúde mental e o bem-estar. Então, isso está acontecendo dentro de você. Esse conflito que está trazendo essa dor, tá? Ao que mais? Embora seja emocional, pode ser sentida fisicamente. Então, ela está no campo emocional, né? Na parte, no campo mental e emocional, essa dor. Mas ela é sentida não só pela alma, mas também fisicamente. Então, seu corpo, a sua consciência transmite essa dor para o físico. Então, vai ocasionar uma coisa, teve uma angústia, um vazio, né? Um desespero, assim, uma tristeza. Nossa, uma tristeza. Nossa, eu tô num ambiente, você tá num ambiente onde tá todo mundo, né? Naquela energia, naquela euforia, mas você tá naquela tristeza ali profunda. Então, vai sentir fisicamente assim, tá? Aí causando dores no corpo, então. Parece dores no corpo, dor de cabeça, dores no corpo, aparece muitas coisas. Porque é uma energia, tá? Essa dor lá na alma é uma energia que ela precisa circular, ela entrar numa homeostase, tá? Está fluindo no nosso ser tranquilamente para a gente entrar nessa homeostase. Mas o que é que acontece? Há uma tensão, essa energia fica ali presa e é preciso ir liberando, tá, pessoal? Enquanto está no campo mental e emocional, isso pode ser liberado através de terapia. Através quando você vai falando os problemas, as coisas você vai se abrindo, né? Você vai falando, aquilo vai liberando essas energias. Então você vai crescendo também o conhecimento, a sua consciência. Então você vai percebendo que, nossa, o que eu estava pensando era totalmente bobagem. É por isso que a gente tem que crescer, pessoal. Para a gente melhorar essa relação, né, com o nosso pensamento, o nosso sentimento. Porque senão toda vez a gente vai estar aqui sofrendo. Essa é a nossa dificuldade aqui, tá, pessoal? Essa é a nossa dificuldade em se equilibrar aqui. Aí ele fala, o apoio de amigos, familiares e profissionais é fundamental para o tratamento e superação dessa condição. Então, se você conhece pessoas que estão com esse problema, então tem que ter apoio de amigos, familiares, tá? Começar a entender, então, profissionais que são psicólogo, psicanalista, terapeuta, pessoas, tá? E que tem uma visão da, da espiritualidade, tá? Pessoas, né? Esses profissionais que tenham esse entendimento, tá, pessoal? Porque a maioria dessas pessoas que sofrem esses traumas, tal, e às vezes até conflito interno, religioso, vários tipos de conflito. Então você tem que ter conhecimento para saber lidar com essa pessoa, para fazer com que essa pessoa ela, ela volte para a essência divina dela, o propósito da alma dela. Porque aí é onde ela vai encontrar cura para essa dor dessa alma invisível. Porque ela não sabe o que está causando a dor, ela está separada do Deus vivo, do Criador. A alma dela não está recebendo as essências, as energias mais elevadas. Ela só está aqui presa, recebendo essas energias de baixa vibração. Então, por isso que o terapeuta, por isso que eu aconselho o terapeuta energético, ele tem conhecimento disso, tá, pessoal? Ele tem conhecimento.
ele tá, como é que se diz? Como é que se diz? Porque essa dor mesmo da alma vem por causa desse nosso afastamento do nosso Deus, da energia pura, das coisas puras. Então é nosso afastamento da nossa essência. É por isso que a gente não está no nosso propósito. A gente, quando entra para a espiritualidade, a gente vai tirar as camadas que estão atrapalhando, que foram colocadas pela sociedade, pela família. Então a gente vai tirando essas camadas para o nosso espírito estar livre para fazer aquele propósito. Entende? Então, além da terapia, é fazer levar essa consciência a esse relacionamento profundo da alma dela. E é o que eu faço aqui, tá, pessoal? Quem fica aqui no meu canal assiduamente, ele aproveita aqui o ensinamento e isso melhora a vida dele, né? Mas tem coisa, né, que às vezes eu vou falar, às vezes a espiritualidade quer que passe, então às vezes vai tirar as camadas, as crenças limitantes, religiosas, as crenças familiares, como então, para você se ver livre disso, então isso começa a mexer com algumas pessoas aqui do meu canal, tá, pessoal? É... E isso que acontece, tá, pessoal? Espero que, como é que se diz, vocês permaneçam mesmo com esse incômodo, tá? Porque você viu, eu falei o vídeo aí, falei coisa aí que mexeu, né? Com crenças aqui, coisas de pessoas aqui, mexeu aí. Eu sei disso, tá? Mas é isso, é pra gente ir quebrando essas camadas, pra gente se tornando livre, tá? Quem se torna livre? Quem é que quer ficar livre aí? A sua consciência, tá? E isso que é quebrando as coisas do ego, é quebrando, sabe? É um trabalho é um processo que a gente entra, tá? Não é assim rapidamente, é aos poucos a gente vai melhorando, tá, pessoal? Aí ele fala, característica da dor na alma. Então, qual é a característica de uma pessoa que tem dor na alma, pessoal? Né? Eu acho que a maioria aqui tem, tá, pessoal? A maioria das pessoas está com dor na alma. Mas não conta, tá? Enquanto não atrapalha ela fisicamente, não atrapalha ela na vida aqui que ela leva nessa realidade, né? Fisicamente, ela tá indo, tá levando, empurrando com a barriga, coloca substância, né? Ah, qualquer coisa toma uma substância, toma então até substância lícita, ilícita, né? E vai empurrando com a barriga, enche a cara, chega final de semana, vamos tomar ali, ó. Aí chega lá, dorme lá, bebo, tal, né, no sofá, e a pessoa tá indo, é assim que as pessoas estão. Olha agora, hoje é domingo, né? Olha a maioria como estão aí agora em Bahia, as músicas aí tomando tudo. Você acha que essas pessoas estão ali bem, pessoal? Feliz? Não tem dor na alma? Elas estão tendo esses comportamentos por causa da dor na alma dela, tá? Que sofreu aí no dia a dia, né? Na sociedade, né? A Matrix preparou a sociedade que está pressionando a humanidade, tá? E muitos estão caindo doentes, às vezes é depressão, ansiedade, estresse. Então, o que é que as pessoas acham isso? As pessoas correm para esses prazeres sintéticos, né? Droga. Muita gente fica viciado nisso. Às vezes vai ter um descontrole físico, emocional. Então, o sexo para ser uma coisa natural, gostosa, para trabalhar a energia do corpo, se torna algo totalmente descontrolável, certo?
É o que a sociedade está sofrendo aí, pessoal. É o comportamento dela. Então, isso tudo já são sintomas que vocês estão com dores na alma, invisível. E ninguém fala sobre isso, ó. Todo mundo, porque é uma coisa, as pessoas não gostam de falar dessas coisas. Ah, vai me dizer que eu sou louco. Ah, bem-vindo ao time, né? Sou louco. Amor, como eu te amei, sou louco. Então, so- pessoal, as pessoas pensaram que a forma como a Matrix quer que você viva é uma forma natural. Aí quando você sai desse padrão aí você é louco. E vocês querem manter essa maneira, essa vivência aí. Vocês querem. Quando há uma que para querer uma mudança, vocês não querem mudança. Entende? Tá tão já viciado na maneira que leva a vida que a Matrix colocou que quando sai disso é louco, tá aí é fora da caixinha, tá? Então, eu já tô acostumado a isso, tá, pessoal? Você tem que se acostumar, tá? Mas verdadeiramente quem estão loucos são essas pessoas, a maneira que eles estão vivendo. E eles acham que estão normal, eles que estão loucos, estão dormindo, não estão enxergando nada espiritual, tá? É isso que acontece. Então, qual é a primeira característica daquele que está com a dor na alma? A característica é que a dor é invisível e profunda, né? Não tem causa física visível em exame, mas atinge o coração e a mente e afetando a essência do indivíduo. Então, o médico físico, tá? Os mecanicistas, os médicos clínicos, né? A pessoa vai com essa dor, né? Isso acontece muito quem tem aquela dor, como é aquela dor que as pessoas sentem no corpo, fibromialgia. Nossa, é o nome bem. Fibra. Tá falando da fibra, então. Fibromialgia, né? Que pessoa diz que sente dor, o médico faz uma bateria de exame, né? Exame desse no hospital, e aí chega assim, não encontramos nada, tá tudo certo, não tem nada aqui no físico que tá causando essa dor. Então, eles aí pensam, então, é uma dor emocional, né? Ele aí vai dizer, é uma dor emocional que está atingindo o coração, a mente e o coração. Então, a mente é o quê? É o campo mental e o coração é o campo emocional. Então, está atingindo a alma da pessoa. E aí, o que é que acontece quando atinge esses campos? Você atinge, afeta a essência do indivíduo. Então, afeta a essência divina, o que é o que liga a nossa consciência à consciência de Deus, a fonte. Então, se afeta isso, afetou tudo, pessoal. Você continua com a dor, porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai sendo curado. Entende? Por isso que Deus é a cura, né? Entende, pessoal? Então, a primeira característica é que é uma dor invisível e profunda. Mesmo que faça exame, não vai ter como você perceber isso. Vai perceber, a pessoa vai dizer que está sentindo uma dor física. A maioria das pessoas procura, vai procurar, não procura primeiro o psicólogo, ele procura primeiro um exame clínico, porque atrapalhou a vida dele aqui, de ele movimentar o corpo dele, de ele levantar da cama, de ele tomar um ali, comer um churrasco, de ele ir para a praia. Então, quando está afetando essa mobilidade dele, aí que ele vai procurar, tá, pessoal? É assim que tá, as pessoas estão funcionando, tá? Ninguém procura quando ela não é atingida.
tá? Enquanto tá no campo mental, emocional, a pessoa tá levando, né? Mas quando já aumenta o grau da energia, da intensidade, né? Afeto físico, aí sim ela procura. Mas não vai achar nada visível, tá? A dor é lá na alma, tá, pessoal? Não vai achar nada. Aí ele fala, a outra característica, manifestação emocional. Então, vai ter porque ela atinge tanto o coração como a mente, né? Então, atinge o coração, é a parte emocional do ser humano. Então, vai afetar emocionalmente. Não tem como, tá? Pode se apresentar como tristeza. Então, tristeza é um conceito que descreve a maneira que aquela consciência está vibrando. Então, como é, eu pergunto a você, como é uma pessoa triste? Você aí é uma pessoa que está acima, ela está num lugar onde a energia, tem música, tem, mas ela está assim, ela não consegue sentir gozo, prazer. Então, isso que descreve a tristeza, então, que é um conceito para descrever essa vibração que aquela consciência está, aquele comportamento daquela consciência. Entende, pessoal? Tudo é energia, tá vendo? Então, vai se manifestar como tristeza persistente, né? Que persiste, a pessoa às vezes pode ficar um dia triste, mas ela lá, ela melhora. Mas aquela tristeza que está persistindo mesmo. Então, deve ter algo aí bastante profundo aí, tá? Sensação de vazio, então, a pessoa tem uma sensação que nada está preenchendo ela. Às vezes até pessoas têm dinheiro, ela tem dinheiro, vai passear, vai num bom restaurante, vai em um bom lugar, vai tomar uma música, ouvir uma música, mas ela não consegue gozar das coisas. Esse é o gozo da alma, tá? A alma precisa gozar, ela também sente dor, mas ela também sente gozo também. Então ela precisa gozar essa alegria da alma, tá? Então, coisas que a pessoa está fazendo, então a vida está sem um vazio, assim, sem um sentido. Então, ela vai para o trabalho e volta. Ah, a minha vida é isso. Ai, meu Deus, é isso aqui mesmo. Não tem jeito não. A minha vida, onde eu for, eu vou sofrer. Ah, onde não tem mais jeito. Pessoal, o que é isso, pessoal? Entende? A gente não pode cair. Isso é uma frequência baixíssima. Ai, meu Deus, não tem jeito. Eu vou sair, vai ter problema em outro lugar. Aqui, não, 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 deixa aqui mesmo. Eu estou sofrendo, mas é com Jesus. Nossa, pessoal, isso é muito ruim. Então, sensação de vazio, falta de alegria ou esperança. Então, não tem alegria, não tem esperança. Não, amanhã a gente vai fazer isso, vai melhorar. Então, a pessoa não está nessa frequência, está numa frequência baixa. Aí o que? Ansiedade, então dá ansiedade na pessoa. E apatia, então a pessoa fica apática. Ah, não. Ah, fazer isso não, irmão. Ai. Ah, vamos fazer, irmão. Vamos ali, esse aqui. Ai, ai, não tô. Ai, não tô assim, não. Ai. Sabe, porque quando você tá com tesão de viver, tá querendo gozar, tá querendo aproveitar as energias boas que você, tudo que você faz, você se alegra, aquilo preenche a sua alma. Então é isso que falta. Isso já é uma característica de pessoas que estão com essa dor na alma. Agora, olha o sintoma, olha agora as pessoas em volta, se elas não estão passando esse sintoma para vocês inconscientemente. Tá passando essas características da dor da alma. Olha aí, você deve conhecer aí pessoas, né?
Você sabe quem é que está aí sofrendo com essa dor invisível, não fala, tá? Enquanto ela tá funcionando fisicamente aqui, aquilo lá dentro tá remoendo dentro dela. E a primeira dor é por ela estar separado da essência divina dela, do Criador dela, que está nela, mas ela está afastada por frequências baixas, por não ter o conhecimento, tá? Por tudo isso. Veja quantas pessoas eu estou passando esse vídeo, pode ajudar essas pessoas aqui, pessoal. Veja quanto, tá? Então, olha aqui, pessoal. Olha que coisa maravilhosa eu estou dando para as pessoas que estão com dor na alma, tá? Então, ansiedade e empatia. Então, muitos, né, pessoal? Hoje em dia, todo mundo está sofrendo de ansiedade. A minha filha aqui mesmo sofreu de ansiedade, né? Quase, quase aí, até falta de ar e tudo sentiu. Mas tem que ir cuidando. Porque enquanto estava no mentalmente, quando começou a atingir o físico, né? Aí que foi procurar ajuda, tá, pessoal? É assim, tá? Todo mundo funciona assim, tá? Essas coisas da alma, essas coisas, as pessoas não falam. Você vê que teve muita gente aqui que teve experiência saída do corpo no meu canal, tá? Eles, depois de muito tempo, que vieram se abrir comigo, falar o que aconteceu com ele, a experiência. É por isso que ele ficou no meu canal, essas pessoas ficou no meu canal. Porque quando eu falei da minha experiência aqui, vocês se identificaram. Isso aconteceu comigo também, irmão Samuel. Depois, né, depois de muito tempo, irmão Samuel, aquilo que você falou também aconteceu comigo, tá? E falando baixinho, né, pessoal? Porque a pessoa tem isso aqui, é encarado aqui como a pessoa é louca, como a pessoa tá delirando, tá, pessoal? Mas eu não me importo isso, tá? Eu contei mesmo, eu encaro. A minha família achou absurdo e tal, mas é isso aí, tá? Foi o que aconteceu, é a minha verdade, eu estou passando. Agora, você cresce se você se quiser. Então, mas eu atingi pessoas que teve a mesma experiência e pessoas que era do meio evangélico, porque você não pode falar isso lá no meio evangélico. Você vai falar isso para o pastor, ele vai dizer que você vai ter que tomar um remedinho aí, você está delirando. Vai falar isso para você, tá? E pior que vai usar ainda a palavra de Deus para dizer que isso não é coisa de Deus, tá? A maioria nesses contextos é assim, tá? Aí ele fala, impacto no corpo físico. Então, a característica de uma pessoa que está com a dor na alma, quando ela passa muito tempo, né, pessoal, com essa energia, com esse. Porque essa dor é uma energia. Que às vezes vem de algum trauma, né? Pode ser físico, mental, emocional ou espiritual, que é a desconexão do Criador. Então, essa energia pode impactar no físico. A sua alma não aguenta, tá? O que é que sua consciência faz? Lança isso para o corpo físico. Essa energia, a dor. Então, ela vai aparecer no corpo como alguma dor. Como é? O corpo pode manifestar dor da alma através de queixas físicas. Então, é aí que vocês procuram, né? Os mecanicistas, os médicos, que ficou com a parte física. Então, quando atingir física, você vai procurar. Você está com dores. Aí o médico vai o quê? Vai mandar fazer exame para saber o que é que está acontecendo, tá? Você tomou pancada? Não. É o que? Tal? Não. Então é o que? Eu estou sentindo uma dor aqui no estômago, né? Aí como azia. Aí eu sinto assim uma dor, eu sinto uma dor nas costas, nas pernas, né? Sinto muita dor de cabeça, doutor.
né? Vá tomando uns dipirona da vida aqui enquanto eu vou resolver para fazer um exame. Aí manda você fazer um exame, né? Com dor, aí ele fala, como dores de cabeça, aí ó, problemas musculares, então, no corpo, né? Problema dores musculares, ou palpitações, ou então palpitação no coração, né? Isso dá quando a pessoa está com vazio, né, pessoal? Aí traz aquela ansiedade. Então, quando a pessoa está com ansiedade, a palpitação então aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão da pessoa. Entende, pessoal? Então, é isso que são as dores que causam no corpo. Aí vocês vão procurar um médico, né? Eita, o cara tá com dor de cabeça, dor no corpo aí, palpitação, ele faz o exame, aí não deu nada. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então, é o que? Dor emocional? Então, vá lá pro psiquiatra, depois ele vai indicar você um psicólogo. É assim, tá? A maioria chega só depois lá no psicólogo, tá? E quando já a energia, né, já está atingindo o corpo físico, então já está em uma situação extrema. Porque não cuidou ontem. Ela estava sentindo, mas não falam, pessoal. Porque a pessoa não quer parecer fraca. Ah, se eu falar, eu vou dizer que eu sou fraco, eu estou ficando doido, é coisa da minha cabeça. Então, é assim que está funcionando, tá? Qual é a outra característica daquele que está com dor na alma? Conexão com a depressão. Então, a maioria, tá? Que tem a dor na alma, ele cai nessa depressão. Entende, pessoal? E primeiro, né, dá ansiedade, aí vai, se a pessoa não cuida, ela cai nessa frequência. Porque a depressão aqui é uma frequência, tá baixa, que a pessoa entra, a consciência da pessoa. Então, frequentemente a dor na alma é um sintoma ou manifestação da depressão. Então, ali é a sua alma avisando que não está nada bem. Você está com a dor invisível. Você precisa resolver. Então, a depressão é um sintoma que está se manifestando, que estava na sua alma, que é um transtorno mental, então, que está no seu campo mental, né, através do pensamento, que afeta milhões de pessoas. Então, hoje em dia, né, pessoal, afeta milhões de pessoas. Muitas pessoas estão com esses problemas de depressão, ansiedade, né, pessoal? É aí, tá? Principalmente a maneira que a Matrix fez com que a gente vivesse aqui nessa realidade, né? Cada um olhando para si, né? Cada um com seu individualmente, né, pessoal? Você vê que para ter uma comunhão, para ajudar um outro, você vê até em grupo religioso é difícil. E pior que Cristo está ensinando essas coisas, tá? Cristo e os apóstolos. Mas as pessoas não dão conta, tá? Então, é isso, tá? Manifesta como uma depressão aí, quando a pessoa está muito tempo, né, nessa frequência. Por isso que cuide antes, pessoal. Cuide antes. Perceba, algo está acontecendo. Não estou bem. Eu não estou bem. Então, pede ajuda. Por isso que é difícil as pessoas buscarem um terapeuta, um psicólogo, porque isso não é costume. Mas as pessoas buscam os médicos físicos, assim, costumeira, quando ela acontece algo no físico dela, ela procura. Não tem problema em procurar. Mas quando essas coisas mais intrínsecas da alma, né, que é o terapeuta, o psicólogo, as pessoas tendem a ter uma resistência maior em procurar, tá, pessoal? E aí a coisa se agrava, né? Aí ele fala, qual é a outra característica daquela pessoa que tem dor na alma? Gatilhos. Então, ela tem gatilhos, né? Que dispara
sobre o que aconteceu, que é o que pode ser desencadeado por traumas. Então, pode ser um trauma religioso, ou um trauma de família, um trauma. Então, esses traumas, então, que são perdas significativas, né? A pessoa acha que perdeu as coisas. A gente não perdeu nada, tá, pessoal? Nada, aqui nada é da gente. A gente só está usando, a gente não perde nada, tá? Mas isso, quando uma pessoa não tem consciência disso, as pessoas acham que perde. Traumas sociais, então, também vem desse contexto social, né? Tanto da sociedade como da família, da religião. Então, acontece aí as pessoas sofrendo e dispara esse gatilho aí de dor na sua alma. Ou uma sensação de descontrole e falta de propósito na vida. Então, a pessoa entra naquela sensação de que ela está no descontrole da vida. Então, você sabe quando você não consegue controlar, e não é para controlar nada, tá, pessoal? É só você entrar na frequência, relaxar, deixa essas energias passar, para não afetar você. Mas uma pessoa que é na psicanálise fala que ela é neurótica, né? Aquilo que quer tudo certinho, ela quer estar no controle, ela quer controlar as variáveis, quer controlar tudo. Essas pessoas sofrem isso, tá? E às vezes essas pessoas não falta de propósito na vida, então vai minando a energia, tá, pessoal? Graças a Deus tinha pessoas aqui, né, no meu canal com esses sintomas, esses problemas, mas depois que começou a assistir o meu vídeo aqui, tá, pessoal? Essas pessoas melhoraram essa frequência. Saíram dessa frequência, estão em outra frequência. Precisa mais evoluir? Precisa se dedicar mais, precisa, tá? Para ela continuar a caminhada da consciência dela, tá, pessoal? Mas é isso, aí, pelo menos a pessoa saiu daquela frequência mais baixa que estava até trazendo problemas físicos para a pessoa, né? Um descontrole, as coisas equilibrar, desequilíbrio energético, emocional. Então, pessoas que sofreram trauma de relacionamento, pessoas que sofreram trauma na família, ou então no contexto religioso, ou então na sociedade, né? Foi jogado, esquecido, tá? Então, essas pessoas que sofreram, a maioria entra nessa frequência, tá? E pode disparar esse gatilho aí. São gatilhos, né? Que dispara essa dor na alma. Aí ele fala aqui, pessoal. E como lidar com a dor na alma? É a minha pergunta, né? Como é que a gente pode evitar com essa dor invisível? Como é que a gente pode lidar, pessoal? Porque ela tá aí. Pessoas estão sofrendo aí calado, né? Tá igual aquela música de Lulu Santos. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Então, tá ali caladinho, sofrendo calado, né? Então, por que não fala? A maioria não fala, tá, pessoal? Problema de alma hoje para se conversar é bem difícil. Algumas pessoas estão aí já procurando, né, com esse despertar da consciência, procurando terapia, procurando terapeuta, tá? Ou então pessoas confiáveis, né? Pessoas que é espiritual, então essa pessoa conversa com essa pessoa. Então, pessoas estão procurando para melhorar, porque para essa dor da alma, ela entender as coisas. Por que que isso acontece, essa injustiça aqui, irmão? Por que essas coisas? Então, isso tudo eu sei que traz uma frequência emocional para você, tá, pessoal? Principalmente a gente que é da verdade. Quando vê pessoas sofrendo, vê pessoas nas injustiças, isso afeta o nosso emocional, tá? Me afeta também, tá? Eu sei disso. Mas é isso. E como a gente pode lidar com essas dores?
ajudar uma pessoa também que está com essa dor, né? Então, a primeira coisa para você lidar com a dor é acolher a dor. Então, acolher que você está com essa dor. Se você fica querendo disfarçar, você é uma coisa na sua alma e você quer disfarçar, você quer empurrar por debaixo do tapete, então você vai tomar alguma substância, né? Seja lícita ou ilícita, para você esquecer. Ah, vou esquecer dos meus problemas. Achando que é fácil esquecer do problema. Aí vai tomar uma substância ou álcool, tomar coisa, então, para entrar num estado de transe, né? Através da química, né? Mas você, naquele momento que você está em transe, aquele momento não vai estar afetando, os pensamentos não vai estar afetando. Mas depois que passa o efeito, porque o efeito vai embora, você vai ver o resultado, tá? Então, assuma, nossa, tô com essa dor aqui e tal, mas já fui no médico, o médico disse que não é nada, então é coisa da meu emocional. Então, procure ajuda. Procure os terapeutas, principalmente terapeuta energético, tá? Que ele vai trabalhar com uma linha mais espiritual também, tá? Se não, eu não gosto desses terapeutas energéticos. Procure um psicanalista, então, psicólogo, para cuidar desse campo mental e emocional seu, pessoal. Principalmente vocês, tá? Que sofreram em relacionamento íntimo, né? Com o seu parceiro, tá? Vocês que sofreram esses traumas aí, tá? Não tem jeito, tá? Tem que procurar, tá, pessoal? Não fique tentando empurrar para debaixo do tapete essas coisas, tá? Porque a alma vai manifestando a dor dela, tá? Ela vai denunciar, tá algo errado, precisa cuidar. Não tá nada certo. Aí você pode até entrar numa situação dessa aí, né? Então, o primeiro passo para você lidar, para você resolver esse problema da dor da alma é acolher a dor. Ele fala, é importante reconhecer a dor como real. Ela é real, por mais que ela esteja em um campo mental e emocional que a gente não vê, é invisível, mas ela é real em você. E não ignorá-la, aceitando que ela é uma válida, que merece atenção. Então, não é ignorar lá, você está lá com essas dores no seu interior, na sua alma, e você quer empurrar por debaixo do tapete. É isso que as pessoas fazem, tá? Isso acontece muitas vezes com religioso, tá, pessoal? Pessoas que são evangélicas estão com essas dores aí, tá? Na alma dela, ela não fala, ela não procura ajuda, ela não procura conversar, ela não procura para ver para ela melhorar essa alma. Como é que eu posso melhorar? Ela vai empurrando por debaixo do tapete, vai ignorando, né? Até quando a coisa estoura no físico dela. Aí quando estoura no físico dela, aí, ai meu Deus, eu tô com problema. Aí com uma ansiedade ou com alguma coisa, falta, tristeza persistente. Então quando começa a afetar o físico aqui, aí ela vai buscar ajuda médica. Os médicos, a maioria vai passar remédio, tá? Para anestesiar ali. Depois aí vai mandar você procurar para trabalhar o campo mental e emocional. Então, trabalhar a sua alma. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Não tem para onde fugir. Aqui eu estou descrevendo os comportamentos para vocês perceberem como as pessoas estão com essa dor invisível e não falam, que é na alma dela, né? O campo mental, o campo do, do pensamento e o campo emocional, o campo do sentimento, né? Aí ele fala, buscar apoio. Então, busca apoio
Converse com pessoas de confiança. Então, pessoas de confiança pode ser um psicanalista, uma pessoa espiritual, uma pessoa, né? Um terapeuta, um psicólogo, né? Ou então converse com amigos e familiares. Pode ser o primeiro passo para aliviar o isolamento. Então, pode ser, porque a maioria da pessoa, quando está assim, ela começa a se isolar, pessoal. Porque ninguém entende ela. Ela está com um problema e ninguém entende ela. Ela vai conversar e ela não quer ser, como dada como louca, dada como. Então, por isso, tá, pessoal? Eu aqui, meu canal, e eu, como um terapeuta energético também, né? Estou aberto aqui a ouvir essas pessoas. Até experiência, tá? Que acontece experiências espirituais que essas pessoas não contam. Aí depois, quando ela pega confiança aqui em mim, né? Aí ela vem no meu lá, nas minhas redes sociais. Irmão Samuel, eu também, eu sinto isso, eu também tive isso também, irmão Samuel. E falando baixinho, irmão Samuel, eu também tive isso. Eu digo, não, é isso, irmão, é normal, graças a Deus. Você é uma consciência que teve a sua experiência, tá? Aí vem assim, é assim, pessoal, porque a sociedade, né, a maneira como tá aí, é jogar essas pessoas como louca, como, né, uma pessoa que tá fora dos padrão que a Matrix crê. Então, por isso que essas pessoas, por isso que eu abri meu canal aqui, tanto para passar esses conhecimentos, para vocês também que têm esses problemas emocionais, ajudar você eu fazer, a gente marcar um atendimento, né? Quem sabe, terapêutico, a gente conversar, tá? De coisas tanto psicológica, espiritual, emocional, eu vou entender tudo que você vai falar, tá? Então, posso ajudar você através do conhecimento que eu obtive, né? E aí, o quê? Esse é o meu trabalho onde eu consigo, né? Ter algum dinheirinho, então você vai ter que ir pagando as consultas e vai se consultando comigo. Você depois, quando perceber alguns meses que você tiver nessa terapia energética comigo, você vai perceber a melhora que você teve. Tem pessoas aqui que já experimentou isso aqui. Pessoas que fez uma terapia, né, comigo, mesmo à distância. Hoje a pessoa não é mais a mesma pessoa. O que é que você fez com a pessoa, irmão? Ela se tornou uma pessoa melhor, né? É isso. E para de trabalhar nossa. Não, não para não. Tem que continuar. Ela só saiu de uma frequência mais baixa, já passou por uma frequência mais evoluída. Mas tem que continuar o processo, tá? Então, busque apoio, conversar com pessoas de confiança, com amigo, familiar, pode ser o primeiro passo para aliviar o isolamento, né, pessoal? Ah, o que mais? Qual é outra, como lidar com a dor na alma? Procure ajuda profissional. Então, é o que eu falei aqui, né? Busque por profissional especializado, né? Psicólogo, psiquiatra. Então, ele está mandando buscar aqui quando já atingiu o físico, né, pessoal? Porque a gente vai buscar o psiquiatra, né, quando já atingiu a energia da dor da alma, já passou para a camada mais física. Então, ele está aconselhando quando já atingiu a sua camada física, você está com dor, você está sentindo alguma coisa física, então, aí vai ter que procurar esses profissionais, o psicólogo e psiquiatra. O primeiro que você vai ter que procurar é o psiquiatra, porque já atingiu seu físico. Então, ele vai colocar a substância aí para equilibrar essa energia que foi passada para o corpo.
Então, as químicas, né, dos remédios vai fazer com que bloqueie, né, o cérebro. Então, a sua consciência não perceba essas frequências que estão no corpo. É isso que eles vão fazer. Então, quando fez isso, o que é que acontece? Agora você vai procurar a parte da onde está vindo a dor, que é na parte da alma. Então, na parte no campo mental e emocional. Então, é os psicólogos, é os terapeutas energéticos, é os psicanalistas. Então, é aonde ele vai cuidar dessa alma, aonde vai fazer com que você fale aonde foi a dor, o que aconteceu que causou essa dor. Então, são esses profissionais, tá? Que quando a gente já atingiu o físico, tá? A ansiedade já atinge físico, a depressão já atinge físico, essas coisas já atingem físico. Então, procure agora esses profissionais que ele vai ajudar, né? Nesse momento que atingiu. E aí ele fala, é um ato de coragem e é fundamental para o tratamento da cura. Então é um ato de coragem, tá? Porque você vê que é uma barreira para a gente procurar essas coisas aqui, psiquiatra, psicólogo, porque fica dizendo que a gente tá louco, tá? Bem-vindo ao time, tá, pessoal? Bem-vindo ao time, tá? É isso, ó. Você vê que hoje eu dou risada, eu fico como é? Eu curto da maneira que as pessoas falam que a gente é louco. Porque isso não me atinge mais, tá? Mas antes atingia, né? A gente se importava com o que o outro vai pensar. Ai, o que é que vão pensar de mim, Samuel? Ai, então, isso é coisa do ego, tá? Eu já me liberei disso já há muito tempo. Então, para eu ficar livre, né? Falar aqui a verdade para vocês, tá? Não está presa a nenhum dogma religioso, nem nada, tá? Tá certo? Então vamos parar aqui, tá, pessoal? Vou marcar aqui segunda parte, né? Sobre esse tema, né? A dor na alma, né? O que é a dor na alma, né? E como é que a gente pode lidar e evitar essa dor invisível? Porque é uma dor invisível, tá lá na alma, tá no campus etérico, né? Mas atinge o físico, né? Quando não cuidado, quando não trabalhado aí. Porque no campo mental, emocional, ainda pode ali mexer ali. Quando chega no físico, não tem como mexer mais. O que tem que fazer é colocar substância que combata aquela frequência, aquela energia, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado aí. Essa é a primeira parte, tá? Da, desse tema que a gente vai falar essa semana aí, tá? Esse tema. E vamos falar sobre isso que é importante. Muitas pessoas estão sofrendo essa dor na alma, tá? Para a gente ajudar tanta gente como ajudar essas pessoas. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!